Olá, Igreja de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa hora e eu peço muita sua atenção para compreender o que o Espírito Santo quer falar com você. Eu quero ler em dois textos bíblicos da Bíblia Sagrada. O primeiro é 1 Samuel, o capítulo 17, o versículo 7. Observa, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 7. Diz assim, ó: E a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. 1 Samuel, capítulo 17, verso 7. Outro texto da Bíblia Sagrada agora é 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15 e verso 16. Observamos. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Versículo 16. E Esbibenobe, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança 30 tinha, e o peso cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e cingia uma espada nova, e intentou ferir Davi. Eu te chamo a atenção para observar duas coisas. Os dois textos que nós lemos, ambos falam de Davi. O grande guerreiro Davi, o valente Davi. Porém, há algumas diferenças. Nós lemos no capítulo 17, a partir do verso 7, um detalhe importante, que o peso da lança desse gigante do capítulo 17, o verso 7, é de 600 ciclos. O peso, 600 ciclos, aproximadamente 7 quilos. Agora, lá em 2 Samuel, capítulo 21, o versículo 16 que nós lemos, a lança que esse gigante aqui tem, esse filho de gigante tem, é de 300 ciclos. Um é 600 e o outro é de 300 ciclos. Um aproximadamente pesa 7 quilos e o outro pesa aproximadamente 5 quilos. Só que a diferença também, que nos chama muita atenção, é que Davi, aqui em 1 Samuel, capítulo 17, ele é um jovem. Ele tem aproximadamente entre 16 e 17 anos. Ele está totalmente descansado, é um jovem, está cheio de força, está cheio de vigor, está com vontade de lutar, de guerrear. Entenda, ele é um jovem, está cheio de vigor, descansado. Por isso ele conseguiu vencer o Golias numa boa, na paz. Por isso ele conseguiu vencer o Golias, mesmo ele tendo uma lança de 600 ciclos. Quando Davi é jovem, ele tem muito vigor, está descansado, Davi consegue resolver problemas grandes. Davi descansado, ele vê problemas grandes como nada.
como nada. Agora o tempo se passa. Nós chegamos em 2 Samuel, capítulo 21, o verso 15 e o verso 16 que nós lemos. Aqui, Davi já não tem mais os seus 16, os seus 17 anos. Aqui, Davi já tem acima de 40 anos. Acima de 40 anos. Então, seja, a possibilidade de Davi cansar mais rápido é muito maior. É muito maior. Então, nós observamos que agora Davi, acima de 40 anos, ele vai enfrentar um filho de gigante, um filho dos gigantes, que tem uma lança de 300 ciclos. 300 ciclos. E observa, ele se cansou e quase morreu. Se não fosse um dos seus valentes, Davi tinha morrido aqui. Porque ele está cansado. E uma pessoa cansada, ele não pode resolver problemas, porque senão, em vez de resolver, ele vai multiplicar os problemas para ele. Você, minha irmã, você, meu irmão, nós, quando estivermos cansados, não podemos resolver problemas. Vai para casa dormir. Vai descansar, depois você volta descansado para resolver problemas. Quando nós lemos a Bíblia em Gênesis capítulo 25, a partir do verso 29, vai falar de Jacó e de Esaú, e de Jacó. A Bíblia diz que Esaú saiu ao campo para caçar, ele era perito nisso. Ele saiu ao campo para caçar, porém, ele não conseguiu pegar nada. Ele se cansou e não conseguiu pegar nada. Ele veio para casa muito cansado do campo. Quando ele chega em casa, o que acontece? Ele vai desvalorizar a primogenitura. Ele vai desvalorizar algo que dentro daqueles dias era muito precioso. Ele desvalorizou a primogenitura. E isso não só aconteceu com Esaú, como também pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Por isso, em nome de Jesus, descansa o psicológico, o corpo físico. Segundo a ciência, diz que quando o ser humano está muito cansado, falta oxigênio no seu cérebro, ou seja, ele não raciocina muito bem, ele não pensa muito bem, o seu raciocínio mental fica lento, e uma vez estando lento o nosso raciocínio mental, nós podemos desvalorizar coisas, muito preciosa, muito valiosa. Por isso, em nome de Jesus, eu tenho mais um texto para concluir essa reflexão que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o capítulo 11, a partir do versículo 28, que diz assim, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o capítulo 11, a partir do verso 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos o aliviarei. Olha o verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para a vossa alma. Verso 30. Porque o meu jugo é suave, e meu fardo é leve. Descansa em Deus. Não toma decisões, atitudes precipitadas. Amém? Descansa no Senhor, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Um abraço a todos, em nome de Jesus.